Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje nós celebramos o quinto domingo do tempo comum. E neste domingo, então, celebramos o mistério de Cristo, que nos torna, então, sal da terra e luz do mundo. O encontro com Cristo nos transforma em discípulos e discípulas missionários e missionárias que continuam no mundo a missão de Jesus. O mundo de hoje, mais do que nunca, precisa da luz de Cristo e do sal da sua presença salvadora. Então, que a participação na Santa Liturgia aumente nossa consciência e nos dê força para sermos luz e sal nos lugares em que vivemos e em que o Senhor nos chama. Ser luz e sal é ser presença salvadora na vida das pessoas e também do mundo. Somos chamados a ser sal, ser luz e sal para a vida do mundo. Em vista disso, devemos nos deixar iluminar e salvar por Jesus. É que o Evangelho de hoje é parte ainda, recordemos então, do longo Sermão da Montanha, que são os capítulos 5 e 6. E vem logo em seguida as bem-aventuranças. Convém perceber a ligação do texto de hoje, também, sobretudo, com a última bem-aventurança, que nos dizia no domingo passado: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. O texto sobre o sal da terra e a luz do mundo é um desenvolvimento da bem-aventurança sobre os perseguidos pela justiça. Essa perseguição faz nascer o vós da igreja. Note-se que, enquanto as 8 bem-aventuranças se dirigem a eles, a 9ª se dirige a vós. Bem-aventurados sois vós. E a perseguição faz nascer o nós da igreja. Uma realidade também importante de vermos é que, cada vez mais, a fé tem sido relegada ao âmbito privado. Isso em nome do Estado laico, evidente, né? Ou seja, o Estado não tem uma religião oficial. Outro, até mesmo em nome do pluralismo religioso, não ferir uma religião diferente da nossa ou não impor a nossa fé aos outros. Nossa fé vai aos poucos, então, sendo proibida de se manifestar. A ela só é permitido ter, então, espaço dentro de nós no âmbito privado, pessoal, mas não social. Além disso, como há muitas pessoas decepcionadas ou com o próprio Deus, ou com a igreja, ou com qualquer tipo de religião, quando manifestamos publicamente a nossa fé, podemos esperar reações carregadas de agressividade e também de força de rejeição à nossa fé. É exatamente nesse contexto de redução de nossa fé ao âmbito privado que Jesus fala, então, da importância e da necessidade da presença da nossa fé na terra, no mundo, ou seja, a sua manifestação às pessoas que convivem conosco. Aqui não se trata de sermos cristãos fanáticos que ficam o tempo todo, então, despejando versículos bíblicos nos ouvidos das pessoas, mas de vivermos segundo o Evangelho. Sobretudo, quando estamos junto de pessoas que não têm contato com as coisas de Deus, com a igreja, com os ensinamentos de Jesus.
Isso é necessário, principalmente nos tempos atuais, onde o paganismo se dissemina cada vez mais, de modo que a grande maioria das pessoas vive como se Deus não existisse, ou então rejeita as instituições religiosas devido aos seus pecados e falhas. Jesus fala da importância do testemunho da nossa fé, viver segundo o seu evangelho. Comparando então o cristão com o sal, ele diz: vós sois o sal da terra. Muito mais do que dar sabor à comida, o sal era, na época de Jesus, absolutamente essencial. Sem ele, os alimentos, sobretudo as carnes, apodreciam. Ora, é inegável que muitos valores estão apodrecendo no mundo atual. Casamento, família, honestidade, felicidade, respeito para com o próximo, diálogo com quem pensa diferente de nós e etc. Por mais que o mundo atual rejeite os valores do Evangelho, justamente porque eles denunciam os contravalores do mundo, exatamente neste contexto, a nossa vivência cristã é absolutamente necessária. Se a maioria das pessoas, então, segue o fluxo de se jogar num abismo, nós cristãos devemos mostrar-lhe que é possível, então, dar uma outra direção à vida. O problema é que ser sal tem um custo. Manter a própria integridade, suportar a solidão de ser diferente, lidar com a crítica, o desprezo ou até mesmo com a agressão por parte de algumas pessoas. A tentação aqui é tornar-se um sal que não salga, tornar-se um cristão que não incomoda, que esconde a sua fé para não sofrer rejeição por parte do mundo. Se isso acontecer conosco, isto é, se preferirmos ter a simpatia do mundo ao custo de não viver segundo Deus, Jesus afirma que nós seremos pisados, seja imagem bíblica para falar da nossa condenação perante Deus. A segunda imagem que Jesus usa para falar da necessidade do nosso testemunho de discípulos seus no meio das pessoas é a luz. O lugar da luz é no teto, para iluminar as pessoas que estão na casa, e não debaixo da mesa ou da cadeira. Em outras palavras, o cristão não pode esconder-se das pessoas que são contrárias a Deus, à igreja ou aos valores do Evangelho. Ao mesmo tempo, ela não precisa ser, então, um refletor de alta potência que agride os olhos das pessoas. O que significa é que é bom evitar o fanatismo religioso. Basta que sejamos uma luz que ajuda as pessoas a enxergarem a vida sobre um outro ângulo, a partir da fé. De modo que elas percebam que podem dar respostas melhores aos seus problemas, encontrando na palavra de Deus uma fonte segura de orientação para a própria consciência. Enfim, uma questão importante que a Sagrada Escritura aborda é a origem da luz. Para nós, é comum pensarmos que a luz venha do conhecimento intelectual, do estudo, de leituras que fazemos. Isso, sem dúvida, ajuda. No entanto, para surpresa nossa, o profeta Isaías deixa claro que a luz só surge em nós quando nos deixamos afetar pela dor de quem sofre à nossa volta. Nos diz o profeta: se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá
nas trevas a tua luz, e a tua vida obscura será como o meio-dia. Quando nos tornamos indiferentes à dor dos outros, a luz de Deus se apaga dentro de nós. Um cristão que não se preocupa com questões sociais como fome, violência, desemprego, injustiça, desigualdade, é uma lâmpada apagada. É lâmpada. Está na igreja ou ouve o evangelho, mas não tem luz a oferecer, porque vive sua fé somente no âmbito privado, pessoal, de maneira intimista. Assim, é importante da gente recordar, né, toda a nossa vida, tudo aquilo que nós vivemos e aquilo que somos chamados também a viver. É que a evangelização, quanto se fala dela nas últimas décadas, acontece através do testemunho de quem cumpre em si o que falta à paixão do Filho pelos irmãos. O que falta à paixão de Cristo é a minha paixão pelo Pai e também pelos irmãos. O testemunho que é a mais perfeita forma de evangelizar e é ao mesmo tempo sal, escondida aos olhos, mas perceptível ao paladar, e luz, manifesta e visível, fazendo que todos experimentem a glória de Deus. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença do Senhor como de costume. Recolho-me, imaginando Jesus sobre o monte com os discípulos que o escutam. Peço aquilo que quero. Ser livre, né, de qualquer busca, de qualquer concentração ou de buscar fazer isso então como centro da minha vida. Então busco e peço ao Senhor de ser livre dessa busca desenfreada por riqueza, por honra e também de glória. E buscando tirar proveito, medito sobre cada palavra de Jesus e vejo como ele também procurou viver essas palavras. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.